Irmãos, 5 maravilhosas bênçãos de Deus para a nossa vida. Queridos, na verdade o Senhor tem infinitas bênçãos para a nossa vida. Infinitas. É impossível enumerarmos a quantidade de bênçãos que Deus tem para cada um de nós. No entanto, hoje vamos destacar 5 bênçãos. São elas: a bênção do consolo, também da grande misericórdia do Senhor. A bênção da vitória, essa que nós tanto queremos, vitórias. A bênção da comunhão e também da firmeza na palavra, do alicerçar-se na palavra de Deus. São bênçãos necessárias para que nós possamos desenvolver uma vida de servos, uma vida vitoriosa, uma vida de perfeita comunhão e segundo a vontade do Criador. Queridos, muitas vezes nós temos falado muito a respeito da necessidade daquele compromisso verdadeiro com Deus. E temos chamado a atenção da igreja para isso. E cobrado isso da igreja dos amados. Porque sem que haja esse compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, nós não vamos receber as bênçãos que Deus tem para nós. No entanto, nós não podemos olhar apenas para um Deus que cobra, para um Deus que exige, mas também para um Deus que nos guarda, que nos abençoa, que quer ter prazer e tem prazer na vida daquele que é fiel, daquele que é justo, um Deus que nos ama, o Deus que zela por cada um de nós. Essa é uma verdade que nós não podemos perder de vista. Haja vista que às vezes achamos que Deus é aquele que está lá de longe, só querendo tocar na gente, nos castigar, nos afligir, quando na verdade é exatamente o contrário. Ele quer que nós sejamos segundo o seu coração, para que as bênçãos caiam do céu sobre a nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma espetacular. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 119, versículos 75 até o 80. Nós vamos ler esse texto e os amados deixem a Bíblia aberta. Nos fala a palavra do salmista: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixe sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados serão os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e os que te conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém? Glórias a Deus. Aqui está contido 5 maravilhosas bênçãos para a nossa vida. E nós vamos encontrá-las e vamos guardá-las em nosso coração. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, Senhor. Para que essa meditação na Tua palavra, o Teu Espírito possa vivificar a palavra, para que fique guardada no nosso coração, para que nós possamos olhar para Ti e nos alegrarmos em Ti, Senhor. Termos prazer, vivermos com prazer a Tua vontade. Ó Deus, fala conosco. Ó Espírito Santo, ensina-nos. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados, as verdades do Senhor, elas existem para serem praticadas, para serem vividas. E quando nós a vivemos, certamente vamos experimentar o cuidado de Deus, a mão misericordiosa, o zelo do Senhor para com a nossa vida. Quando nós vivemos aquilo que Deus quer, irmãos, teremos uma vida, teremos um viver feliz. E quando nós olhamos na palavra, nós vamos descobrir que sempre foi desta forma. Todas as vezes que Israel, por exemplo, meditava, deixava-se envolver pela palavra, consagrava seu coração ao Todo-Poderoso, Israel era marcado por bênçãos. Israel era abençoado de todas as formas. O Senhor derramava da sua graça sobre aquele povo, mas tudo dependia de uma vida de obediência.
É certo, queridos, se nós vivermos da mesma forma, o Eterno há de mover e moverá na nossa existência. Nos abençoará em todas as áreas da nossa vida. Encherá o nosso coração de gozo e de prazer. É necessário entendermos essa verdade de Cristo. A palavra, irmãos, ela continua sendo uma necessidade na nossa existência. Para nós que somos servos, um prazer, uma alegria meditarmos na palavra de Deus. Com certeza para aqueles que são ímpios, para aqueles que não querem saber de Deus, a palavra, ela é uma fonte de amargura, é uma fonte desconfortável para suas vidas. Porque a palavra de Deus contesta as ações dos ímpios. E diz e afirma de forma clara que eles estão errados e debaixo de maldição. Mas a partir do momento que nós entendemos a verdade de Cristo e a buscamos e a colocamos no coração, a nossa vida será completa, porque Deus é bom e a sua graça dura para sempre. Essa é uma verdade que nós não podemos jamais esquecer. Vivamos, portanto, as bênçãos de Deus, as maravilhosas bênçãos do Senhor para a nossa vida. E a primeira bênção que nós queremos fazer referência está no versículo 76 do Salmo 119. A bênção do consolo. A maravilhosa bênção do consolo. Ouça o que diz o texto bíblico. Salmo capítulo 119, versículo 76. Diz a palavra: Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Aleluias. Irmãos, quando nós buscamos no Senhor o consolo, o preenchimento da nossa alma, haja vista que é comum, amados, nós amanhecermos muitas vezes entristecidos, abatidos, sem forças para andar. É comum isso na vida do servo, é comum na vida do ser humano. É comum você acordar e parece que todas as coisas se fecharam, parece que o céu está fechado, e você olha para um lado, olha para o outro e fica um tanto quanto sem saber o que fazer. Infelizmente, irmãos, muitos têm buscado uma solução no homem. Aí liga para alguém, conversa com outra pessoa e tenta encher o seu coração com aquilo que o homem pode falar. Busca o consolo talvez na internet, na televisão, enfim. Usam de diversas formas para tentar consolar-se, receber alegria para a sua vida. Mas o salmista, ele chama-nos atenção, porque ele fala que o consolo verdadeiro é aquele que vem de Deus. O consolo verdadeiro, amados, é aquele que procede lá do alto. Venha, pois, olha só o que o salmista diz, venha, pois, a tua bondade consolar-me. Quando nós necessitamos, queridos, de consolo, a fonte melhor é Deus. Busque o Senhor, porque Ele encherá o teu coração de contentamento, de prazer, de satisfação. Quando nós depositamos no Eterno a nossa esperança, depositamos no Eterno a nossa expectativa, Ele nos dá forças para prosseguirmos, para andarmos, para que possamos seguir em frente sem desanimar. O salmista, irmãos, ele depositava a sua esperança no Senhor. Ele buscava de Deus a orientação para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida e, consequentemente, a misericórdia, a benignidade do Eterno enchia a sua existência, porque é assim que Deus faz. Irmãos, Deus não é como o homem. Muitas vezes o homem age da seguinte forma: você precisa dele, aí você bate à porta, ele faz que não te ouve. Ele se esconde de ti. Ele coloca empecilhos para não te ajudar, para não te ouvir. Mas o Senhor, Ele tem prazer, é diferente. Ele não se esconde, Ele tem prazer em nos ouvir, em atender o nosso clamor. E é interessante, irmãos, que o acesso a Deus está continuamente aberto, sempre aberto. Portanto, quando você estiver naqueles dias difíceis, complicados, busque no Senhor o consolo para a tua existência. Mas como fazer isto? Ore, leia a palavra, fale com Deus,
louve, adore, vá à igreja, busque a presença do Mestre, procure aproximar-se do Senhor e certamente o Eterno moverá em teu favor. O texto diz, segundo a palavra que deste ao teu servo. Nós temos que fazer segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele quer para a nossa existência. Amém, queridos? Essa é a primeira maravilhosa bênção, a bênção do consolo. A segunda maravilhosa bênção, a bênção da misericórdia. A bênção da misericórdia. Salmo capítulo 119, versículo 77. Baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Queridos, nós sempre nos valorizamos. Nós achamos que somos importantes. O homem, ele tem aquela ideia que ele é importante. Mas, se nós hoje temos acesso à presença do Senhor, se nós somos salvos, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. É uma graça imerecida. Nós não merecíamos a salvação, não merecíamos o cuidado de Deus, mas Ele olhou para a nossa vida e com a sua grande misericórdia nos alcançou. Essa é a graça da grande misericórdia de Deus para com a nossa vida. O que na verdade nós merecíamos era a morte. Era a morte, irmãos. E na verdade estávamos mortos. Até o momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós estávamos mortos. Não estávamos sepultados, porém andávamos sobre a face da terra mortos, sem vida na nossa vida. Essa é uma verdade, mas a partir do momento em que a palavra do Eterno adentrou o nosso coração, nós fomos restaurados, fomos trazidos da morte para a vida. E hoje nós podemos afirmar que temos uma nova vida, uma vida para a honra e para a glória do Senhor. Isso não é merecimento meu, não é merecimento teu, não é merecimento do homem. É a grande misericórdia. É a bênção da misericórdia de Deus para conosco. É o mover de Deus para com a tua vida. É o cuidado do Senhor para contigo. Mas, amados, nós não podemos reter essa grande misericórdia de Deus apenas para nós. Nós temos que nos deixar mover pelo Espírito, para que possamos sair por aí e testemunharmos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Se Ele fez alguma coisa na nossa vida, eu não posso guardar, eu tenho que falar. Você precisa, amados, tomar posse dessa grande misericórdia de Deus, a misericórdia que restaurou a tua vida, que mudou a tua sorte, e levar para outras pessoas, para que sejam também alcançados pelo grande favor de Deus, pelo grande zelo de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, temos que testemunhar de Deus, temos que falar da graça do Mestre. Queridos, eu sei que a misericórdia é de Deus, mas eu preciso ouvir de Deus para que haja uma mudança na minha vida. Eis aí onde nós entramos. Eis onde nós entramos. O Senhor é tão bom, é tão misericordioso que nos deu a oportunidade de testemunharmos dele para os outros. Na verdade, essa é uma missão que até os anjos desejavam. E os anjos queriam fazer essa grande missão de falar do amor, do poder, da grandiosidade do Senhor. No entanto, Deus a reservou, na sua misericórdia, Ele a reservou para todos nós. Nós não podemos, amados, reter, portanto, mas que possamos testemunhar àqueles que nós conhecemos e também talvez para aqueles que nós não conhecemos, que eles são, tal qual nós, carentes da grande graça do Senhor, da graça imerecida, para que haja uma mudança, uma restauração e para que vivam a verdadeira vida. Caso contrário, hão de viver sobre a face da terra sem experimentar a verdadeira vida. Mas o Senhor é bom, a graça do Todo-Poderoso é magnífica, Ele nos ama, Ele tem cuidado de cada um de nós, e Ele nos alcançou, e Ele mudou a nossa existência. E Ele quer mudar a existência de cada um desses que estavam sobre a face da terra.
Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas. E esses precisam ser alcançados pela maravilhosa misericórdia de Deus. Faça parte. Exercite a misericórdia de Deus. Deixe Deus te usar como instrumento. Amém? Fale do Senhor, testemunhe do Senhor, pregue o Senhor. Outro aspecto da maravilhosa bênção de Deus. A bênção da vitória. A bênção da vitória. Versículo 78, Salmo 119. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Oh, glórias! Olha só o que diz a palavra. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido. Quem são os soberbos? Aqueles que não querem saber de Deus. O que é a opressão? Toda sorte de males que nos causam. Mas nós temos a vitória. E o salmista diz que eles são envergonhados, ou seja, nós somos vitoriosos apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a vitória é nossa. A vitória é nossa, porque somos fiéis aos preceitos do Senhor. Mas tudo depende de um princípio, e o princípio é obediência. Irmãos, para que haja vitória na nossa vida, necessário é que haja obediência, que sejamos obedientes aos preceitos do Senhor, à vontade de Deus, que vivamos a verdade dele e certamente vamos experimentar a vitória do Senhor na nossa existência. Hoje tornou-se moda, tornou-se uma espécie de chavão, as pessoas falarem, só vitória, só vitória, só vitória. Não é? Como é que está, meu irmão? Só vitória, só vitória. As igrejas, os pastores, só vitória, só vitória, só vitória. Mas a vitória só é possível quando há observância aos preceitos de Deus. O Senhor só dá vitória àqueles que são fiéis, àqueles que perseveram em fidelidade. A bênção sim existe, a vitória do Senhor é real. Mas não é assim algo solto, jogado, todo mundo tem, não. Você precisa buscar e essa busca é a fidelidade a Deus. E é isso que o salmista está dizendo. Ele foi oprimido, ele foi perseguido, passou por dificuldades, mas diz, envergonhado que sejam. E no final do versículo ele diz, porém meditarei nos teus preceitos. Porém meditarei nos teus preceitos. Esta é uma realidade que a igreja hoje, a igreja atual, precisa praticar. Meditar nos preceitos de Deus. Meditar, amados, nos preceitos do Senhor, para conhecermos a vontade e praticarmos aquilo que Deus quer. Talvez você tenha sido ou esteja sendo ridicularizado. As pessoas olham para você, apontam o dedo, falam contra você, levantam um falso testemunho, fofocas, enfim, talvez estão tocando na tua vida. Quero afirmar para você o seguinte, é possível vencer? Sim. Você precisa consagrar-se ao Senhor. Dedicar-se ao Todo-Poderoso, porque a tua vitória vem de Deus. É Deus que te concede a vitória. Não é algo mágico. Só vitória não te dá a vitória. Só santidade, vida aos pés de Cristo, conhecendo a Ele, isso nos favorece e nos concede a vitória tão desejada e tão falada por aí. Amém? Queres ser vitorioso, vitoriosa? Queres a bênção da vitória na tua vida? Faça aquilo que o salmista disse. Medite na palavra. Coloque-a dentro do teu coração. E não se preocupe. Confie no Senhor, porque Ele há de cuidar de você. Amém? Essa é a verdade do grande mestre para a nossa vida. 5 maravilhosas bênçãos para a nossa vida. A primeira, a bênção do consolo. A segunda, a bênção da misericórdia. A terceira, a bênção da vitória. E a quarta, a maravilhosa bênção da comunhão. Versículo 79 diz, voltem-se para mim os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. Aleluias. Qual a recomendação? Voltem-se para mim os que te temem.
Não é o Senhor falando, é o salmista falando. Ou seja, ele está chamando a comunhão, chamando as pessoas à comunhão, à unidade com ele, a andar com ele, para estar próximo dele. Voltem-se para mim. O salmista diz, voltem-se para mim. Os que te temem. Temem a quem? A Deus, que são de Deus, que têm seus corações segundo o Senhor. Amados, esse texto chama-nos a atenção para a necessidade de estarmos reunidos como igreja, de frequentarmos o templo, de buscarmos Deus com os irmãos. Não é possível vivermos na solidão para agradar a Deus quando nós podemos viver em comunhão uns com os outros. Portanto, nós temos que entender, se você quer vencer, irmãos, se você quer receber de Deus forças para enfrentar o maligno, enfrentar as trevas, enfrentar os demônios, necessário que você viva em comunhão uns com os outros, que você tenha essa unidade, porque certamente você será levado a buscar mais e mais o Senhor e receberá de Deus a força, o poder, a autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente. Nós temos, irmãos, a necessidade de aprendermos de Deus. E quando frequentamos a igreja, além da unidade, nós vamos juntos crescer na presença do Senhor. Essa unidade é aquela que nos favorece quando você precisa de um irmão. Oh, irmão, me abençoa, me ajuda. O irmão está ali, pronto a te ajudar, pronto a te abençoar. Tudo isso, irmãos, é a comunhão. A comunhão, ela é indispensável, haja vista que nós precisamos ser um em Cristo, e se somos um em Cristo, nós não podemos viver separados. Não há como. É a mesma essência do Senhor na nossa existência. Isso se aplica aqui dentro da igreja. A igreja é missão vivos, mas se aplica a todos aqueles que fazem parte do reino dos céus. Infelizmente, nós temos visto que há muita separação. As denominações puxam para si como se fossem pequenos reinos. E até algumas igrejas não permitem, de forma alguma, que haja comunhão dos seus membros com outros. Não permitem. Igrejas, inclusive na nossa cidade tem. Você não pode ter essa comunhão. Mas não é assim. O reino de Deus é apenas um. E nós temos que viver em comunhão com estes. Mas vale ressaltar, amados, que essa palavra se aplica aos que são fiéis ao Todo-Poderoso. Não fala que você deve abraçar todos, abraçar aqueles que chamam por Deus. Não é isto. Mas aqueles que vivem Deus na sua vida. Que vivem Deus no seu dia a dia. Porque o que nós temos visto de falsas igrejas e falsos crentes em nossos dias, misericórdia de Deus. Só misericórdia. Mas nós não podemos olhar para estes e entender que, eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que acolhê-lo. Não é nesse aspecto. A comunhão que o salmista chama-nos a atenção é a comunhão para aqueles que amam o Senhor, que vivem os princípios de Deus, que são de Deus. Amém? Nós precisamos observar os amados e tê-los como amigos, como irmãos. Vale ressaltar, queridos, que não é errado você ter colegas, conversar com colegas e até conviver com ímpios. Não, não é errado. Nós vivemos nesse mundo e é impossível estarmos separados em cima de um monte, só nós. Não, é impossível. Você convive no meio de uma sociedade, muitas vezes ímpia. Você convive com colegas, com amigos, colegas de trabalho, familiares ímpios. Mas o que nós não podemos é nos deixar influenciar por eles. Você precisa ser influenciador. Influenciador. Você precisa resplandecer a luz de Cristo entre aqueles que são ímpios, para que eles vejam a glória do Senhor. Amém? A comunhão verdadeira, profunda, essa unidade de irmão, a irmandade com o povo de Deus, com os servos do Senhor. No entanto, é necessário que haja esse convívio com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e devemos amá-los, cuidar deles, zelar por eles, orar por eles, para que a grande misericórdia do Senhor os alcance, e que sejamos inclusive instrumentos para levar a grande misericórdia de Deus a esses que ainda não conhecem o Mestre, que não vivem Deus nas suas vidas. Amém, queridos?
Vamos buscar essa comunhão, porque a vontade do Senhor é esta. É esta. Eu sei que vivemos dias que a comunhão, ela é meio que utopia, é meio que fora da nossa realidade. É uma verdade, a comunhão, ela está muito limitada, até mesmo dentro da igreja. Está muito limitada, cada um vivendo no seu mundo, vivendo para si muitas vezes. E nós temos que abrir o entendimento, abrir o coração para que haja a comunhão, que haja amizade de um para com o outro, para que vivamos no mesmo objetivo, que é satisfazer a vontade de Deus na nossa vida e nos deixar encher pela presença do Senhor. Amém? E a quinta maravilhosa bênção, firmeza na palavra. Olha só, versículo 80 do Salmo 119. Ouça com atenção o que diz o salmista. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Queridos, algo irrepreensível é aquilo que é reto, que não é digno de repreensão. É algo perfeito. E é isto que o salmista diz, seja o meu coração irrepreensível, irrepreensível nos teus decretos. O salmista estava chamando-nos a atenção para uma vida fiel ao Senhor. Uma vida de fidelidade aos princípios de Deus. Essa é uma necessidade da igreja, essa é a minha necessidade, a sua necessidade, é a nossa necessidade. Que haja, irmãos, firmeza na palavra, que a palavra seja nosso alicerce, que nós possamos conhecê-la, que nós possamos pisar sobre a verdade e andarmos na verdade, que nós possamos ser firmes, firmes nos preceitos de Deus, inabaláveis nos preceitos do Senhor. Quando nós somos inabaláveis nos preceitos do Senhor, irmãos, uma das coisas que jamais há de ocorrer-nos é a vontade de deixar a presença do Senhor. Você pode até sofrer, você pode até andar angustiado, andar sofrendo por alguma situação ou outra situação, porém, jamais passará na tua cabeça, eu acho que não vou mais na igreja, eu acho que não vou mais andar com Deus, já está bom para mim, e isso, aquilo, outro, eu vou deixar, eu vou abandonar, não, amados, quando nós temos a firmeza de Deus na nossa vida, pode chover qualquer coisa sobre a nossa cabeça, até chuva de canivete, como dizem por aí. Eu nunca vi chuva de canivete, já viu, Cosme? Também não, mas não tem um ditado que pode chover canivete? Pois é, tem um ditado que diz, chuva de canivetes. Não sei porquê, mas pode até chover canivete. Que você não abandona os preceitos do Senhor. Que não passa na tua cabeça o desejo de deixar Deus. Não vou mais na igreja. Não vou mais isso, não vou fazer mais aquilo. Queridos, não é assim. Quando nós somos firmados na rocha e a rocha é Cristo, nós vamos em frente. Vamos em frente. Teremos dificuldades, sim. Seremos afligidos, sim. Seremos perseguidos, sim. Cristo disse que nesse mundo passaríamos por aflições, porém, que nós devemos suportar as aflições porque Ele venceu. E nós vencemos também. E venceremos, vencemos e venceremos. Essa é uma verdade que jamais podemos perder de vista, porque é uma maravilhosa bênção de Deus na nossa existência. Quando nós o conhecemos, a Bíblia diz que recebemos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos desejar cada dia mais estar na presença do Mestre, buscar Deus, nos encher com aquilo que é do alto, viver a verdade de Cristo. Nós vamos desejar cada dia mais sermos próximos do Pai e experimentarmos a sua mão sobre a nossa vida. Essa é uma verdade incontestável. Queridos, infelizmente nesses últimos tempos, a firmeza na palavra está tornando-se coisa rara. Porque poucos conhecem a palavra. Poucos querem conhecer a palavra. Poucos querem viver a palavra.
Principalmente nesses dias em que esse evangelho deturpado tem sido pregado. Um evangelho louco, sem Cristo, tem sido pregado por aí, que não leva as pessoas a querer conhecer Deus, a viver Deus, mas apenas a usufruir aquilo que Deus pode dar, receber aquilo que Deus pode nos conceder. Esse é o evangelho que tem sido pregado nesses últimos tempos. É um evangelho vazio de Cristo. Um evangelho, amados, que não chama as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a princípios verdadeiros do Senhor, mas para uma vida extremamente superficial, fora da realidade da Bíblia. E esses não conhecem a Bíblia e não vivem a Bíblia. Não são firmados na rocha. E quando brigam com seus pastores, ou quando fazem uma oferta e descobrem que não receberam aquilo que foi prometido, ficam revoltados com a igreja, revoltados com Deus, revoltados com todo mundo. Sai da igreja e não quer nem saber de Deus. Na verdade, não queriam saber de Deus antes também, porque estavam apenas buscando aquilo que lhes foi prometido, sem a necessidade de uma vida aos pés do Mestre, de receber a grande misericórdia de Deus, que é a transformação, a nova vida. A nossa visão, amados, a nossa visão é que o Senhor seja entronizado na nossa existência. A partir do momento que nós permitimos que Deus seja entronizado, todas as demais coisas, elas vão de ocorrer. O Senhor há de nos abençoar. E Ele há de nos fazer andar cada dia mais firmes na sua santa e bendita palavra. Portanto, a firmeza na palavra, esse estar alicerçado na palavra, com certeza é uma das maravilhosas bênçãos de Deus para a nossa vida. Queridos, as bênçãos do Senhor não restringem-se a apenas 5, não, de forma alguma. Eu acho que é impossível nós enumerarmos as grandes bênçãos de Deus para conosco. No entanto, nessa palavra de hoje, eu os chamei a atenção para 5, para que nós possamos fixar o nosso olhar cada dia mais em Cristo. A bênção do consolo, do cuidado de Deus, do zelo do Senhor para conosco. Também a bênção maravilhosa da grande misericórdia de Deus, a misericórdia que nos alcançou no nosso estado pecaminoso, estado separado de Deus, morrendo, condenados. Mas o Senhor olhou para nós e nos alcançou com a sua graça imerecida. Também a vitória sobre as dificuldades, a vitória no nosso dia a dia, que é fruto da nossa obediência, da nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Mesmo que o mundo se levante contra nós, estamos firmados. Nada pode nos abalar, pode nos fazer desistir, porque a vitória é nossa. E ainda, amados, a bênção da comunhão, da unidade, e viver uma só vida uns com os outros, de amar o próximo como a si mesmo, de estar na mesma visão, no mesmo caminho, prosseguindo em direção aos céus, em comunhão uns com os outros. A bênção da igreja, de frequentar a igreja, de estarmos juntos testemunhando do Todo-Poderoso, experimentando e conhecendo o Todo-Poderoso. E ainda, irmãos, a maravilhosa bênção da firmeza na palavra. A palavra de Deus que te prepara para resistir todas as tentações, para resistir todas as acusações, para resistir todos os ataques do maligno, porque é na palavra que nós recebemos o poder e a autoridade do Senhor. E se nós observarmos esses princípios, e se os colocarmos em prática no nosso dia a dia, seremos com certeza vencedores, seremos pessoas abençoadas, felizes, completas, não apenas religiosos, não apenas crentes, mas vidas cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Isso nos faz a viver a alegria de sermos de Deus, de andarmos com o Senhor e de vencermos o inimigo de nossas almas no nosso dia a dia.
Amém, amados? Que nós possamos olhar para o Mestre, buscar dele a força, buscar dele esse cuidado. E vamos experimentar o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, que são coisas maravilhosas, grandiosas. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nós queremos te glorificar pela tua grande graça para conosco, pelo teu zelo, Senhor, porque tem nos alcançado em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, o teu zelo para conosco está em todos os momentos, todas as áreas da nossa existência. E eu quero clamar, Pai, que esta palavra hoje fique gravada no nosso coração. E eu quero pedir que tu venhas mover de forma poderosa, Senhor, para que no meio das nossas adversidades, das nossas dificuldades, possamos lembrar que tu és o Deus que nos abençoa, Senhor, o Deus que nos ajuda, que nos fortalece, o Deus que nos faz andar. Ó Deus, trabalha a tua igreja, Senhor. Trabalha a tua igreja, trabalha o teu povo, fala ao coração do teu povo, Senhor, para que sejam alimentados e fortalecidos para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, abençoa-nos. Esse é o meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 858